Oi, turma, boa tarde. Estamos aqui para a nossa primeira aula de matemática, né? Para quem não esteve presente na aula anterior, meu nome é Fabrícia, né? Eu enviei o link, a gente teve um momento pelo Meet na segunda-feira, na nossa aula de português, e hoje, na aula de matemática, eu estou fazendo dessa forma para que todo mundo consiga ter acesso, né, à explicação do conteúdo, tá bom? Nessa primeira aula, gente, nós vamos iniciar um assunto que se chama expressões numéricas, certo? No livro de vocês, vocês vão pegar esse livro para estar acompanhando durante a minha explicação na página 60, certo? Na página 60. Abram aí o livro de vocês e a gente vai ter esse momento assim virtual. Vou estar disponível no WhatsApp, certo? Se vocês quiserem tirar dúvidas, e vai dar certo, tá? Vou estar lá, a gente vai, né, entender bem direitinho, tá bom? Então, expressões numéricas, né? Vocês já ouviram falar sobre esse termo, expressões numéricas? O que é uma expressão numérica, né? É uma coisa que parece ser bem distante da gente, pelo nome, bem complexo, né? Mas a gente chama de expressões numéricas, né? Uma continha, um cálculo em que há mais de uma operação matemática, certo? Então, uma continha de adição é uma continha de adição. Uma continha de subtração é só uma continha de subtração. Agora, quando eu pego números, né, das duas continhas, tanto de adição quanto de subtração, junto, faço a união e formo apenas uma continha, apenas uma expressão, né? Eu vou estar transformando em uma expressão. E expressão numérica. Por quê? Porque vai estar envolvendo números, certo? E mais de uma operação. No caso, inicialmente, eu vou estar trabalhando com vocês as expressões numéricas envolvendo apenas adição e subtração, certo? Em um segundo momento, quando a gente começar a trabalhar melhor multiplicação, divisão, a gente vai ver essas expressões numéricas de uma forma mais complexa, tá bom? Então, quando uma expressão numérica apresenta apenas adição e subtração, que é o que a gente vai ver para esse momento, né? A gente pode resolver essa expressão numérica na ordem que os números aparecem. O que isso quer dizer? Quer dizer que se na sua expressão numérica aparecer primeiro, né, números para você somar, você vai primeiro somar. Se aparecer primeiro números para você subtrair, você vai primeiro subtrair. Beleza? Então vamos lá. Eu coloquei um exemplo aqui nesse quadrinho vermelho para vocês e eu vou explicar, certo? Esses números da primeira linha, 18 menos 12 mais 104 menos 91, essa é a minha expressão numérica, certo? Os números posteriores, os números de baixo, os demais números, são os resultados, né, do desenvolvimento da minha expressão numérica, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Olha essa expressão numérica. Ela vai ter 18 menos 12. Então, o que está aparecendo na minha expressão numérica? Eu vejo primeiro um cálculo de subtração. Então, é o que eu vou fazer. Por isso que aqui, ó, 18 menos 12, embaixo tem o resultado que vai ser 6. Se você armar a continha, né? Minuendo, subtraindo, o resto ou diferença será o 6. Ou seja, o resultado será o 6. Certo? E aí, eu ainda não terminei a minha continha, né? A minha expressão numérica. Eu ainda tenho mais 104, estão vendo a setinha passando aí, ó? Eu ainda tenho mais 104 menos 91 para calcular e para somar a esses 6 que eu encontrei, certo? Então, 18 menos 12, eu encontrei 6, tá aqui o 6.
certo? Aí eu vou repetir o resto, mais 104 menos 91. É o restante da minha expressão numérica que eu ainda preciso calcular. O que eu vou fazer agora? 6 mais 110. Professora, mas a gente não resolveu primeiro a subtração no início da expressão numérica? Por que agora a gente vai resolver primeiro a adição? Porque lembrem-se, né, de quando eu falei que em uma expressão numérica com subtração, adição e subtração, a gente vai resolvendo na ordem em que aparecem, certo? É por isso que no primeiro momento a gente resolveu uma subtração que foi 18 menos 12. E agora nós vamos resolver a adição, que é 6 mais 104, que vai dar 110. Olha, tá aqui o 110 embaixo do 6 mais 104, para a gente identificar que esse 110 corresponde ao 6 mais 104, certo? E aí eu vou repetir, olha, menos 91. Agora, por fim, né, eu vou fazer 110 menos 91, que vai dar igual a 19, certo? É bem simples, gente. As expressões numéricas é bem simples. O segredo está em você ir calculando número por número, certo? E operação por operação. Você não pode querer unir todas as operações, né? Adição, subtração e resolver tudo de uma vez, tá bom? Temos outro exemplo aqui, mais dois exemplos, certo? O primeiro exemplo, nós temos 5 mais 8 menos 3 mais 10. Pronto, essa é a minha expressão numérica. Por quê? Porque eu tenho continhas de adição, que é mais, e de subtração, que é menos, certo? Eu tenho uma continha bem extensa, olha, 5 mais 8 menos 3 mais 10. E agora, o que eu vou fazer? Vamos resolver passo a passo, certo? Operação por operação, individualmente, para que a gente encontre o resultado correto. Uma observação, gente, é que nas expressões numéricas, se você calcular de outras formas, né? Se você for misturando as operações, você vai encontrar vários tipos de resultados diferentes que não serão, né? Que não serão o resultado correto. Por isso que tem que seguir essa lógica de primeiro adição, se a adição vir primeiro, ou primeiro subtração, se a subtração vir primeiro, tá? Então, nesse exemplo aqui, nós temos 5 mais 8 menos 3 mais 10. 5 mais 8 é a primeira coisa que eu vou fazer. Por quê? Porque primeiro está aparecendo 5 mais 8. Está aparecendo primeiro a operação da adição, tá bom? Então, 5 mais 8 aqui, ó, eu tenho 13, certo? E aí eu vou repetir o resto, porque eu não somei ainda, não calculei ainda o resto. 13, que é o resultado de 5 mais 8, menos 3 mais 10, certo? Agora eu vou para o segundo momento da resolução da minha expressão numérica. Nesse segundo momento, eu vou fazer 13 menos 3, certo? 13, tirando 3, vai sobrar 10. Tá aqui o 10. E esse 10 mais 10, que era o outro fator que estava faltando para a gente somar, ficou 10 mais 10, tendo como resultado 20, né? Espero que vocês estejam entendendo, tá? Vamos para o último exemplo para poder eu ajudar vocês na resolução da atividade do livro. Esse outro exemplo aqui, ó, 40 menos 22 mais 5. Bem pequenininha essa expressão numérica, né? Então, quando eu faço, vou calcular 40, deu 40 bombons. Comi 22 bombons. Quantos bombons eu vou ficar ainda para comer o resto do mês? Então, faz a continha, arma, né? 40 menos 22, tenho aqui o resultado 18, né? E mais 5, que foi o algarismo aqui, olha, o número que ficou faltando para eu calcular, para eu somar, certo? Então, 18 mais 5, 23.
né? Observe que a gente vai resolvendo aos poucos e na ordem para encontrar o resultado. É o que eu falei para vocês agora há pouco, né? Que se a gente for embaralhando tudo, misturando as operações, você vai encontrar vários resultados que serão resultados errados, certo? Resultados diferentes do resultado que seria correto. Gente, então agora vocês podem, aí no livro de vocês, podem acompanhar, ainda na página 60, nós vamos ter a primeira questão, certo? A primeira questão é sobre calcular, né, o valor de cada uma dessas expressões numéricas aí. A, B, C, D, E e F, certo? Aqui do lado, na tela, vocês vão conseguir ver aí que eu coloquei a resolução, certo? Gostaria de pedir que vocês não só pegassem a resposta e fossem colocando no livro, né? Gostaria que vocês, se pudessem, assistam a explicação, que eu vou explicar por que os resultados são esses, certo? Os resultados são esses números que estão em vermelho. E aí, para poder vocês entenderem direitinho, tá bom? Então, na letra A, aqui na resolução, ó, nós temos 9 mais 4, 9 mais 7, perdão, menos 14, né? Que é o mesmo número que tá aqui, ó, na letra A, aí do livro de vocês. Então, primeiro a gente faz 9 mais 7, que dá 16. 16 menos 14, 2. Pronto, resolvi minha expressão numérica da letra A. Bem simples e bem rápida. Agora a letra B, né? Aí na letra B eu tenho somente subtração. Somente subtração. Professora, mas a senhora falou que uma expressão numérica é quando envolve mais de uma operação. Falei, correto. Mas veja que nesta continha aí só tem subtração, mas eu tenho 3 termos, certo? Eu tenho 3 fatores, né? Eu tenho 3 números para calcular. Por isso que essa continha se forma, né? Se torna uma expressão numérica. Então, eu vou fazer 19 menos 5, que dá 14, e menos 2. 14 menos 2, 12. Pronto, resolvi minha expressão numérica. Muito, muito fácil. Letra C agora. 11 menos 3 mais 5. 11 menos 3, 8. 8 mais 5, 13. Pronto. Letra D. 15 mais 23 menos 30. Então, olha só. Vamos fazer 15 mais 23. Coloco 15, 23 embaixo, passo o tracinho, sinal de mais, vai somar. 5 mais 3, 8, não é? 1 mais 2, 3, 38. Então, 15 mais 23 é igual a 38, certo? 38 menos 30. 38 menos 30, eu tenho 8, certo? Bem simples também. A letra E. Na letra E eu vou ter 40 menos 22 mais 19. 40 menos 22 vai dar 18, né? 18 mais 19, 37. Encontrei o resultado, resolvi minha expressão numérica. Por último, letra F, 211 mais 186 menos 109. Então, 211 mais 186 vai dar 397, né? 397 menos 109, que é o outro número que está faltando somar, calcular, né? 397 menos 109 dá 288. Então, temos aí os resultados das expressões numéricas da primeira questão. Na segunda questão, gente, essa segunda questão, além da expressão numérica, ela vai trazer um conteúdo que se chama arredondamento, certo? Arredondamento é quando eu pego um número e arredondo ele. Por exemplo, se eu for comprar uma roupa, uma blusa, né? E aí eu chego na loja e pergunto, quanto tá essa blusa?
Aí a moça fala assim, tá R$ 32, por exemplo, né? R$ 32. E aí eu posso dar a sugestão de dizer, se eu comprar à vista, você faz por R$ 30? E ela tem a opção de aceitar ou não, né? Mas aí eu vou estar solicitando para fazer, claro, né, uma redução no preço, mas também vou estar fazendo um arredondamento, certo? Vou estar arredondando o número 32 para 30. E se fosse 38? O 38 arredondaria para 40, no caso, só no caso de arredondamento, né? Não se encaixa para esse caso de fazer uma compra, porque quem é que vai querer comprar algo mais caro, ao invés de comprar mais barato, né? Não existe isso. Então, gente, vamos pegar, olha, esses números aí, tem assim, na questão diz assim, ó, qual é o resultado aproximado, ou seja, não está perguntando o resultado exato, o resultado correto, o resultado bem definidozinho, é o resultado aproximado, né, da expressão numérica. 12.720 menos 11.965 mais 1.875. Então, primeiro, né, para resolver essa questão, nós vamos fazer o arredondamento dos números, né, para a unidade de milhar mais próxima, certo? Acredito que vocês já estudaram o valor posicional dos números e sabem, né, que a gente tem unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar, unidade de milhão, dezena de milhão, centena de milhão e assim sucessivamente, porque os números são infinitos, né? Mas aí, no caso, quando a gente fizer o arredondamento, né, vai ficar da seguinte forma, aqui do lado eu coloquei a resolução. Arredondando 12.720, vai ficar 13.000, certo? Porque a centena a unidade de milhar mais próxima vai ser 3.000. Então, vai ficar 13.000. Arredondando 11.965, eu vou ter 12.000. E arredondando 1.875, eu vou ter 2.000. Agora, eu vou pegar esses números arredondados, né? E calcular. Calcular para encontrar o resultado aproximado. Não esqueçam que estamos trabalhando nessa questão com o resultado aproximado. Não é o resultado fixo e exato, certo? Então, vamos ter 13.000 menos 12.000 mais 2.000. Como é que vai ficar? 13.000 menos 12.000, 1.000, né? E 1.000 mais 2.000, 3.000. Então, o resultado aproximado é esse aqui, gente, ó, do quadrinho do meio, 3.000. Vai marcar um xizinho aí no livro de vocês, tá? E aqui embaixo você pode fazer esse cálculo de acordo com a resolução que eu propus aqui, tá bom? Essa terceira questão, gente, é uma questão pessoal, tá? Cada um pode criar uma resposta diferente, mas eu trouxe um exemplo de resposta. Veja só. Crie uma expressão numérica, tá? Com os números 1.201, 1.305, 1.812 e 1.900, na qual apareçam as operações adição e subtração, né? Anote no espaço abaixo e peça para um colega resolver enquanto você resolve aquele que criou. Infelizmente, essa segunda parte de trocar o material não vai ser possível, né? Mas cada um de vocês vai criar uma expressão numérica distinta usando esses números aí que traz na questão, tá? E usando a adição e subtração. Então, eu trouxe um exemplo aqui, ó, bem simples. Peguei esses números que estavam aí e na ordem resolvi. 1.201 mais 1.305 menos 1.812 mais 1.900. E aí, 1.201 mais 1.305 ficou 2.506, né? Menos 1.812 mais 1.900, que são os outros fatores que sobraram na expressão numérica. Embaixo eu vou ter
694. Esse 694 ele vai ser o resultado de 2.506 menos 1.812. Vou ter 694, certo? Mais 1.900. Aqui, ó, estava faltando calcular. 694 mais 1.900, 2.594. Bem simples, certo? Para fazer esses números, esses cálculos com números maiores, vocês podem usar a calculadora ou, né, a forma mais aconselhável é que você pegue uma folhinha de rabisco e vá fazendo esses cálculos separados, porque você já vai treinando a forma, né, de armar e efetuar uma continha de adição, certo? Quarta e quinta questão, as últimas, né? A quarta questão diz assim: descubra o número que está faltando em cada quadradinho e complete, certo? Então, vamos lá. Para isso, nós vamos ter que conferir os resultados que estão na parte do produto, né? O produto é o resultado da adição, certo? Então, vamos lá, para a primeira continha aqui da letra A, ó. 1 mais 0, 1. Tá aqui embaixo já tem o 1, né? 6 mais 8 vai dar 14. Por isso que aqui tem o 4, né? Então, você vai poder colocar o 1 aqui em cima, ó, do 2, certo? Vai imaginar aí, 1 mais 2, 3. E aqui nesse outro quadradinho, ó, você vai botar um 2, porque 3 mais 2 é 5, que é justamente esse algarismo 5 que tem aí embaixo, no produto, no resultado da continha, certo? Vai ser 5 aqui, ó. Aqui em cima, nesse outro quadrinho, você vai colocar o número 8. Por quê? Porque 8 mais 1, 9, né? E 2 mais 1, 3. Problema resolvido. Na letra B, do mesmo jeito. Vamos lá. 9 mais 2, 11, né? Tem outro 1 aqui em cima. 5 mais 1, que eu trouxe do 11, 6. Por isso aqui embaixo está o 6, né? Aqui, para dar 13, qual vai ser o número que eu vou colocar? Vou colocar o 6. 6 mais 7, 13. Por isso que aqui tem o 3, né? Aí aqui, 7 mais 1, 8. E mais 1 que eu trouxe do 13, 9. Por isso que aqui tem o 9. E aqui, para fazer o 5, eu vou colocar um 4 aqui no primeiro quadrinho. 4 mais 1, 5. Somente isso e já está resolvida. A quinta questão. Observe as subtrações indicadas nas fichas a seguir. Né? Tá lá na página 61, a última questão. Então, na ficha roxa, tem 30.003, esse número a gente lê ele, 30.003, né? Menos 20.004. Na fichinha verde, nós temos 21.002 menos 10.901. Para fazer a letra A e a letra B, vocês vão ter que calcular, certo? A letra A diz assim, ó: qual é a soma dos resultados dessas subtrações? Você vai calcular, fazer as duas continhas e colocar os dois resultados aí. Essa questão eu não vou dizer a resposta, tá? Porque eu quero que vocês calculem, faz o cálculozinho, gente, num papelzinho, uma folha de rascunho, e encontra o resultado, fica ótimo, coloca aí. E a letra B, qual é a diferença entre os resultados dessas subtrações? A diferença. O que que você vai fazer? Você vai pegar o resultado que você encontrou, né, da continha da fichinha roxa e vai fazer menos o resultado que você encontrou da fichinha verde. O resultado da roxa menos o resultado da verde e vai encontrar a resposta da letra B, certo? Gente, então por hoje é só isso, tá? Para continuar a nossa aula, né, vou pedir que vocês resolvam da página 62 até a página 65 do livro de vocês, tá? 62, 63, 64 e 65. E resolvam a atividade que eu vou mandar a foto no grupo
copiem e respondam no caderno, tá? Me manda a foto no privado para eu colocar ok aqui na devolutiva das atividades, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Na nossa próxima aula, quem tiver dúvida, pode perguntar, tá? Que a gente vai tá tirando essas dúvidas e para ficar sempre mais fácil para todos, tá? Então, tchau, bons estudos e até amanhã.